Olá, pessoal. Vamos começar nossa aula de redação falando hoje sobre a construção de parágrafos. Para escrevermos bons textos, é muito importante que tenhamos uma certa atenção quanto à formatação dos nossos parágrafos. O parágrafo, ele vem com a intenção de desenvolver as ideias, né? É organizar as ideias interligadas. Essa é a função do parágrafo. Eu nele tenho um início, um meio e um fim. Eu preciso lançar o meu tópico frasal, logo no início dele de preferência. Depois eu preciso desenvolver esse meu tópico frasal com o meu posicionamento e então finalizar o meu parágrafo. E eles devem estar sempre concatenados, interligados. Eu não posso distanciar os meus parágrafos. Eles devem estar sempre voltados para a mesma ideia central. O que acontece na nossa cultura, isso é cultural, né? O brasileiro, de uma forma geral, ele tem a intenção, ou ele tende a tangenciar, ou seja, a gente fala de pensamentos digressivos, né, que é devagar, ou seja, ele começa a se afastar do propósito, do foco, ele perde o foco, dificultando assim o entendimento do que foi escrito. A gente às vezes começa a falar sobre uma ideia e aí você começa a articular outras ideias que às vezes não tem muito a ver, né, com exemplos ou citações e vão se perdendo. É igual um texto onde você tem vários hiperlinks, né, e você vai clicando naqueles hiperlinks que vão abrindo outros hiperlinks e outros e mais outros. Quando você vê, você está num assunto que já perdeu o foco daquilo que você realmente queria. Ou então é um assunto muito distante ou muito mais profundo daquilo que realmente você precisaria naquele momento, né? Então tem que ter essa preocupação em não tangenciar, em não perder, né, o foco da ideia central. É muito importante a gente perceber que um parágrafo, né, dentro de um texto, ele avança de uma maneira muito lógica, né? Você precisa ter um pensamento lógico para desenvolver as suas ideias. Desde o primeiro parágrafo, quando você começa a introdução, você já tem que pensar em como vai ser o seu desenvolvimento e como você vai finalizá-lo, né? Isso é muito importante, você ter uma visão global, uma visão mais ampla, desde quando você inicia até o finalzinho. Tá? Esses períodos, né, que constituem o parágrafo, eles devem estar relacionados entre si, sempre voltados para uma ideia central, uma sequência unida, coerente e associada entre si. Isso a gente não pode perder. É interessante porque às vezes você acha que isso é redundante, ou fala-se sempre isso, mas não tem como fugir, né? É uma intenção que você tem, um planejamento que você faz desde o início. Você tem que pensar nisso. Se você não tiver essa ideia concatenada, essa ideia relacionada, você perde totalmente, né, a proposta, você perde a questão da dissertação argumentativa ou de um outro texto que você venha a escrever. No nosso caso aqui é dissertação argumentativa. O parágrafo, ele possui algumas qualidades, tá? Nós temos 5 qualidades de um parágrafo. A gente vai ver cada uma delas. Unidade, coerência, consistência, concisão e ênfase. A primeira que a gente vai falar um pouquinho é sobre a unidade. O que é a unidade, né? O parágrafo, quando ele tem unidade, ele junta, ele alinhava, ele amarra todas as ideias entre si. Ele chama para si as ideias, né? Ou seja, é como se fosse um imã. Eu tenho uma ideia central, né, que é o meu imã, e as ideias secundárias elas vêm, né? Todas aquelas ideias que têm a ver, né, dos polos ali, elas ficam agarradinhas ao meu imã. As ideias que não estão
não têm unidade entre si, elas se afastam, tá? Então, para se ter unidade, é tudo aquilo que tem em comum, aquilo que chama, né? Que unifica. Quando eu tenho unidade numa classe, eu tenho uma unidade onde todos pensam ou defendem ou agem coerentemente ou com bom senso sobre aquela questão, né? Quando eu não tenho unidade, cada um puxa para um lado, cada um defende algo diferente, e aí você não tem uma ideia a ser defendida, tá? E aí eu trabalho aqui embaixo com uma questãozinha. A unidade, a ideia central forte, e aí eu tenho ideia 1A, ideia 2A, ideia 3A, né? Eu tenho 3 ideias A, que estão o quê? Diretamente ligadas à minha ideia central, formando assim uma unidade. Então, o que é preciso para se concretizar essa unidade? O que eu preciso? Bom, primeiramente, eu preciso de um tópico frasal que seja forte. Ou então, tornar um tópico frasal forte, o que é mais difícil, né? Eu tenho uma ideia fraquinha, mas eu quero torná-la forte, então eu tenho que ter argumentos mais fortes para isso. Isso para a gente é mais difícil. Então é melhor, né, você pegar uma ideia que seja forte, né, que tenha muita claridade, muita objetividade e trabalhar essa ideia. Não vai buscar termos, vamos dizer, subjetivos, mais obscuros, mais filosóficos, nada disso. Busca algo mais objetivo, mais claro, mais forte, tá? E vai criando as suas ideias secundárias para fortificar cada vez mais esse tópico frasal. Certo? Sem problemas? Dê uma olhadinha no exemplo aqui embaixo. Viu uma cadela doente na estrada. Seus filhotes estavam chorando. Mais longe passava um cavalo magro numa grama rala e seca. Perto de mim estava um menino pobre pedindo pão. Tudo retratava uma cena de tristeza. Aqui eu coloquei a observação, né? As ideias estão mal costuradas. Falta unidade. Por que falta unidade? Pergunto para vocês, o que é mais importante aí? Qual é a ideia central desse pequeno texto? Qual é a ideia central? É a cadela e seus filhotes? É o menino? É o cavalo? Não. Na verdade, é a tristeza. É a cena da tristeza. E ela vem lá no finalzinho, né? Se ela é meu ponto forte, como é que eu coloco essa ideia no final? Eu preciso, né, começar com essa ideia forte. Bom, vamos tratar da tristeza. Quem é que sente tristeza? Né? Aqui, nessa cena. Qual é o mais forte para sentir tristeza? É o menino. E olha onde o menino está. Né? Então, a colocação do menino também está numa posição que não colabora para que fortifique a sua ideia. Vamos ver o próximo slide? Vamos colocar agora a tristeza, né, numa situação diferente. Vamos colocar a tristeza como algo mais forte. A cena que vi naquela tarde, à beira de uma estrada rural, refletia muita tristeza. Perto de mim, um menino sujo e esfarrapado pedia pão. Mais adiante, no meio da estrada, jazia uma cadela doente, acompanhada de 4 filhotes que choravam. Mais além, avistei um cavalo, magro, que tentava se alimentar com o resto de grama seca. A fome passara por ali, deixando seu rastro de tristeza. Vocês acharam que ficou melhor? Veja bem, ele começa com tristeza e termina com tristeza. Tristeza é meu ponto forte. Aí ele vem na sequência. Um menino sujo e esfarrapado pedia pão. Ele é o principal elemento para representar a tristeza. Sentimento humano, tristeza. Mais adiante, no meio da estrada, jazia uma cadela doente, acompanhada de 4 filhotes. Outro ser vivo, numa condição mais escassa também, né? O pior do que o próximo elemento, né? Para mostrar a tristeza, agonia. Mais além, avistei um cavalo magro, que tentava se alimentar com o resto da grama seca.
ele também estava sofrendo. Mas veja bem, primeiramente o menino na condição humana dele, de sujo, esfarrapado, miserável, depois a agonia da cachorra com seus filhotes e depois o cavalo. Então ele foi numa sequência, né? Do maior, do mais forte, né? Do sentimento, da agonia mais forte, para terminar no cavalo, onde era, entre aspas, o que sofria menos ali. Né? Ele magro, que tentava se alimentar com o resto de grama seca. A fome passara por ali, deixando o seu rastro de tristeza. Então você percebe que é gradativo. Ele coloca o que? A ideia, e essa ideia, né, é um parágrafo simples, uma ideia muito simples, mas ele vem com a ideia da tristeza e aí ele põe numa sequência lógica de sofrimento humano-animal e o outro animal que está sofrendo um pouco menos. Se eu colocasse o cavalo primeiro, depois o menino, depois não daria sequência à minha ideia. Vamos analisar um pouquinho mais. Nos 2 parágrafos, há ideias de fome, cenário rural e aspecto de tristeza. Não existe? Não aparece isso para gente? Pois é. No primeiro parágrafo, o tópico frasal não sugere a ideia de campo, importante ao retratar a tristeza, e serve como pano de fundo para a unidade. Ele não vem ali para retratar a tristeza. O campo não é triste, mas ele serve como pano de fundo para se criar uma descrição dos fatos. No caso, a estrada, o cavalo, a grama seca, o menino na estrada. Tá? Ele é como se fosse um cenário, né? O menino pobre pedindo pão na estrada rural, com poeira, pois a grama está seca. O menino pobre, sujo, né? Se veste mal, miserável, onde passa um animal, um carro, alguma coisa e joga poeira no menino. É um cenário. Quanto ao cavalo, se está magro junto à grama seca e rala, é porque está se alimentando mal. Por que ele está magro? Porque ele não tem o que comer. Consegue entender essa análise? Desse cenário que é formado? Você tem que criar um cenário para suas ideias também. Um cenário seu. Né, que você pode dar pistas na construção do seu parágrafo para que ele se solidifique ou consolide. Observação interessante. O que foi mal costurado no primeiro parágrafo foi aproveitado para construir com unidade o segundo parágrafo. Aquilo que você escreveu no primeiro parágrafo seu, né, que foi aquele parágrafo que você não sei o que vou escrever, você desembucha e escreve alguma coisa. Aquela falta de unidade, aquela falta de formatação do seu parágrafo, vamos dizer assim, ela vai ajudar você a construir a unidade do próximo parágrafo. É engraçado, né? Mas você começa a apagar, vai e volta, enxerga de outra forma, você começa a alinhavar, a dar forma ao seu parágrafo. Isso é bem legal. Os enfeites são utilizados. Você vê que naquela tarde, ele não falou no primeiro momento que tinha naquela tarde, mas aí você vai enfeitando, você vai incrementando o seu cenário, dando vida ao seu cenário, confiança ao seu cenário, né? O seu pano de fundo. As ideias secundárias ao redor da ideia não devem ser subordinadas ao tópico frasal. Subordinadas, né? Elas não vão ficar subordinadas, elas vão chegar para complementar. Né, com o mesmo objetivo, de quê? De se chegar a uma unidade, de se chegar a um pensamento único. Né? Se você tem na ideia algum detalhe que seja fraquinho, alguma informação, algum exemplo, algum pensador, não coloque. Pensa no senso comum, né? Você não vai utilizar situações, fatores, exemplos, justificativas que sejam comuns a todos. Né? Vamos falar de outra qualidade, né? A coerência. Coerência. O que é a coerência, né? Ela vem com a intenção de organizar as suas ideias, pôr em ordem aquilo que vem às vezes de maneira desordenada na sua mente. Ela vem para quê? Para ordenar. Dá uma olhadinha aí embaixo, né? Com coerência, sem coerência. Ideia aqui. Ideia A. Na ideia A, eu tenho um A, 2A, 3A. Na ordem, na sequência. Lembra do menino? O menino, o cachorrinho, a cadela e o cavalo. Aí eu tenho sem coerência a ideia A,
Aí vem 3A, 1A, 2A. Eu tenho o cavalo, eu tenho o menino, eu tenho a cadela. Ou seja, a minha organização, a minha ordem, né? A minha maneira de organizar as ideias, ela ficou desorganizada. Ela não está coerente, né? Então eu não tenho uma coerência no final. Eu posso até entender. Ah, deu para entender, consegui entender. Mas a pessoa, quando vai corrigir, ela percebe que você não teve essa percepção, que você não teve esse zelo em organizar as ideias. E aí você acaba perdendo ponto na questão coesão e coerência. Nesse caso aqui, especificamente, incoerência. Certo? Então, temos que organizar a nossa linha de pensamento, organizar as nossas ideias secundárias. Isso eu vou falar sempre, porque é você escrever um texto, você tem que ter zelo por ele. É algo que é como se fosse uma pintura, um artesanato, uma arte. A gente tem que zelar por ele. Outra situação que eu acho bem interessante nos tipos de coerência, né? A gente tem a sequência cronológica. Você está escrevendo um texto, aí você relata um fato de, aí tá, 2015, né? E aí você depois relata um outro fato que aconteceu em 2019. Depois você volta para 2016. Você não teve sequência cronológica aí. Você tem que organizar isso na sua mente. Colocar os fatos em ordem cronológica de acontecimentos, de datas, né? Outra situação também é a sequência espacial. Eu organizo os fatos, por exemplo, estou falando da Europa, eu vou organizar os países da Europa. De repente eu estou falando de Europa e falo do Brasil. Opa, eu já fugi, eu volto para a Europa. Não, você tem que organizar. Estou falando agora dos países envolvidos da Europa. Agora eu vou lá para os países da América Latina, ou América do Norte, né, ou da Ásia. Eu não vou pulando de um país para o outro. Eu organizo. Isso é sequência espacial dentro da minha justificativa. Outra coisa importante também é você prestar atenção na classificação, né? Primeiro, segundo, o último, o anterior, o posterior, né? Você tem que usar essa lógica de classificação, tá? As de raciocínio também. Lembra que eu falei lá no início que um parágrafo tem que ter uma sequência lógica de raciocínio? Pois é, as causas provocam efeitos, os efeitos produzem causas. Cuidado para a gente não perder essa dinâmica e confundir as coisas, ok? Tudo isso faz parte da coerência, tudo isso vai ser visto na hora da correção da sua prova. Vamos falar um pouquinho o que causa às vezes a incoerência, né? Já vimos lá eventos fora da sequência cronológica, estou fora, estou causando incoerência. Sem lógica espacial, fatos ilogicamente arranjados. 1, 4, 2 e 3. Para que esse 4 aí no meio, né? Põe a sequência dos fatos 1, 2, 3 e 4. Pontos omitidos, ou seja, eu disse, eu apresentei a minha tese, eu apresentei a situação, mas eu omiti. Durante o meu parágrafo, eu não falei mais aquilo. Eu só apresentei, mas eu não comentei sobre. Isso é um equívoco muito ruim, muito prejudicial. Se eu fiz menção, seja em qualquer parte do meu parágrafo, do meu texto, eu preciso falar dele depois. E na ordem. Eu não posso, por exemplo, eu apresento na minha introdução 3 ideias fortes lá, né? 3 teses. E aí eu falo da primeira, falo da terceira, já comecei mal, né? E não falo da segunda. Então eu cometi 2 problemas aí, né? Então cuidado. Acréscimo de ideias fora do contexto. Citar 3 causas e escrever sobre 4. Aí eu acrescentei, né? No outro eu omiti. Agora eu acrescentei. Eu só falei de 3, mas eu lembrei de uma e eu preciso preencher as minhas linhas. Aí eu vou lá e falo de mais uma. Estou cometendo um outro equívoco, um outro erro lá atrás, né? Que é a falta de coerência. Então, cuidado, muito cuidado. E causa sem efeito ou vice-versa. Cuidado também com essa situação. Outros fatores que prejudicam a coerência também, né? É quando você cria períodos em ordens inversas, né? Geralmente é sujeito, verbo, complemento. Se você segue essa formação de uma oração de uma maneira direta,
né, normal, entre aspas, né, a sua probabilidade de cometer incoerência é muito menor. Agora, se você começa a inverter, complemento, depois vem sujeito, depois vem o verbo, e aí muito uso de conectivo, períodos muito longos, né, orações muito grandes, tem que tomar cuidado, porque isso pode gerar uma incoerência. A sua ideia foi desorganizada. Pense em incoerência como desorganização das suas ideias, né? O uso exagerado de períodos picados também, períodos muito pequenininhos, né? Dentro de um parágrafo, pensa pelo menos em 3 orações, 4 orações. Não vai criar uma oração, ponto. Aí dentro do mesmo parágrafo, mais outra oração, ponto. Isso também prejudica o entendimento, tá? E o uso insuficiente ou inadequado de conectivos que fazem a passagem de uma ideia para outra. Lembra quando eu pedi para vocês sublinharem na nossa apostila aqueles vários conectivos, né? A gente chama de startup. Aquilo ali é importante para que você crie, né, uma unidade, crie coerência. Com eles você vai conseguir criar várias qualidades dentro do seu parágrafo, né? A sua ideia fica concatenada, ela fica unida, ela fica interligada. Então, muito cuidado na hora de usar. Por isso que eu pedi, sublinhem sempre os conectivos, conjunções, preposições, advérbios, né? Toda a oração, façam as pazes com eles, vejam com quais que vocês se identificam e comecem a montar os seus textos a partir deles. Vai criando a sua carinha a partir deles. O uso inadequado desses conectivos causa um transtorno sem precedentes no seu parágrafo. Muito cuidado. Lá no início, quando eu falei logicamente da lógica, né, dos parágrafos, veja bem, lógica da unidade e lógica da coerência. Para a unidade, todos ou todas as ideias devem ter alguma coisa em comum. Senão, não há. A turma que não tem uma ideia de estudar, por exemplo, os falantes vão atrapalhar quem está estudando, então não tem unidade. Tem mais falante do que estudante. Então, o foco está voltado para quem fala mais. A unidade está sendo formada equivocadamente, né, para aqueles que falam mais. Então, a unidade é falar a mesma língua, ter a mesma coisa em comum. Lógica da coerência. Todas as ideias devem apresentar uma sequência, uma ordem, né, uma organização nas suas ideias. Está bem básico aí o que é uma lógica de unidade, o que é uma lógica de coerência. Tudo isso vem dentro do seu parágrafo. Se você começa o seu parágrafo, né, com um tópico frasal que tem uma ideia chave, ideia mãe, central, incoerente, você pode ter certeza que o seu parágrafo todo será incoerente. Dá uma olhadinha no exemplo. O artista russo escreveu 3 sátiras. Em abril de 93, em 84 e no ano passado. Ó, já começou complicado aí, né? Tudo bem, escreveu 3 sátiras. Uma em abril de 93, a outra em 84 e no ano passado. A primeira foi sobre mulheres moscovitas. Tudo bem. Tudo bem? Não, né? Tudo bem como? Foi de 93 ou foi de 84? É a primeira na ordem que vem ou na ideia de que eu tenho lá no primeiro ano, 84? A segunda é sobre os jovens de Leningrado. Tá, segunda é o quê? 93 ou 84? Cronológico ou por sequência? E a terceira sobre os bandidos da Mongólia. Aí eu posso achar que foi do ano passado, eu tenho um pouco mais de certeza, mas não tenho certeza ainda, foi tudo confuso. Então, estão percebendo como é que veio tudo incoerente? Né? Mesmo que o tópico frasal seja coerente e oriente os períodos secundários, o escritor pode apresentar ideias secundárias desorganizadas, dificultando a clareza do parágrafo. Lembra que eu falei lá atrás? Da ordem cronológica, de espaço? Pois é. Então, atentem-se a isso. Um outro exemplinho para a gente aí. Olha lá, do corpo humano. Né? Possui o quê? Cabeça, tronco e membros. Os membros, blá, blá, blá. A cabeça, blá, blá, blá. O tronco, blá, blá, blá. Poxa, se eu mostrei lá na frente, ou anteriormente,
né, que eu tenho lá, que ele se divide em 3 partes, cabeça, tronco e membros, eu começo a falar dos membros primeiro, depois eu volto para a cabeça, depois eu volto para o tronco. Então, não tem sentido, né, gente? Cria aí uma situação complicada, de incoerência, obviamente. Outra qualidade do parágrafo, a consistência. O que é algo consistente, né? Eu tenho na forma e no conteúdo. Qual a minha consistência de forma ou na forma, né? Eu tenho um mesmo estilo na apresentação do texto, na minha forma. Eu tenho um poema. O poema eu tenho ali uma consistência de estilo, as rimas, né? A própria formatação dos meus slides. Eu tenho um mesmo estilo. Qual é o seu estilo? Onde é que está a sua consistência no seu parágrafo? Ou na sua redação de um modo geral? E no conteúdo? Eu não gero contradição. Eu vou colocar uma ideia numa situação diferente das outras ideias. Eu estou gerando uma contradição. Né? Eu não posso gerar contradição. Eu tenho que seguir a mesma linha de pensamento até o final. Senão, eu não sei nem o que eu estou defendendo. Eu estou a favor, daqui a pouco eu estou contra. E aí? Qual é a sua? Se você não se define no seu conteúdo, na sua forma, como que o seu corretor vai definir? É você que define para ele. É você que dá as cartas. É você que mostra para ele o que você quer. Se você não faz isso, ele, obviamente, não vai ser levado a pensar de tal forma. E aí, ele, como corretor, ele vem e corta você. Vamos ver um exemplo aqui que eu acho bem legal. Teve um dia que eu passei esse exemplo para uma turma, mas deu uma polêmica, gerou uma polêmica, porque cada um tinha uma cor de bola de bilhar, e enfim, né? Um era de Minas, jogava assim, o outro era de São Paulo, jogava assim. Foi uma coisa de maluco. Aí piorou a situação mais ainda. Mas sem consistência ficou o texto, né? Na mesa de bilhar, as bolas restantes estavam do mesmo lado do primeiro jogador. A verde, a amarela, a marrom e a número 7. Faltou uma consistência aí para o uso do critério lógico. Veja bem, ele está falando da ordem das bolas, né? Aí ele está falando das cores, não é verdade? Verde, amarelo e marrom. E aí ele vira e o último critério, a última bola, ele fala critério número 7. Então ele fugiu. Aí me disseram, professora, mas a número 7 para nós é marrom. Mas a número 7 para nós é a verde. Aí criou um problema maior ainda. Ele poderia ter usado aí somente as cores, ou então ter usado aí também somente os números. Mas essa, vamos dizer, mistura, né, de cores com número, gerou o quê? Gerou um problema maior aí, onde o critério era o número da situação, né? O conteúdo, certo? Gerou aí um certo problema no conteúdo, ok? Entendido? Uma qualidade que eu acho bem interessante do parágrafo é a concisão. Tem gente que escreve e não escreve nada. Até mesmo a gente, às vezes, vai escrever um parágrafo ou falar alguma coisa e fala, gente, eu falei tanto, mas não falei nada. Você ouve alguém na televisão e fala, o que ele fez? O que ele falou? Eu não entendi nada do que ele falou. Ele falou e não falou nada, absolutamente. Né? Então, a concisão é muito importante. É o ser breve, né? Você tem que ser breve na apresentação das suas ideias. O que a palavra concisão mostra pra gente? É ser claro, sucinto, curto, justo, exato, justinho, né? Não é de justiça. O justo é falei o que tinha que falar e acabou. Síntese, né? Essa é a intenção da concisão. Não ficar criando rodeios, falando demais, né? Sendo prolixo. Aí embaixo eu logo trago para vocês a fuga, fugir dessas informações, dessas práticas. A prolixidade. Fala, não fala nada. Está repetindo sempre as mesmas ideias. Não seja prolixo. Digressão, que a gente viu lá no início, né? Não ficar criando ou não ficar se distanciar do núcleo, da ideia central, certo? Não ir criando situações paralelas ou às vezes detalhes sem importância nenhuma que vão atrapalhar você, vão afastar você do seu foco.
Aqui vão algumas dicas para evitar que você seja prolixo, que você fale demais ou escreva demais, tá? São os chamados verbos diluídos. Para que eu vou escrever levar em consideração se eu posso colocar considerar? É igual estou fazendo. Para que a gente usa estou fazendo se eu posso usar faço ou faz-se? Certo? Esse verbo em locução que vem aí, ou esse verbo, né, diluído, vamos dizer assim, você tem que trabalhar ele num verbo só. Eu tenho lá, fazer o exame. Por que não examinar? Né? Chegar à conclusão, concluir. Nada de ficar trabalhando. Eu vejo muito nas correções, estão fazendo, fazem. Estão terminando, terminam. Para que isso? Isso é um vício péssimo, né, que causa prolixidade. Estou usando muita palavra para nada. Então seja mais sintético, né? Aí vem a concisão. Nós temos a tautologia ou pleonasmo, é a mesma coisa, né? Tautologia e pleonasmo. Ideia repetida, sem necessidade. Redondo na forma. Pô, se é redondo tem que ser na forma, né, gente? Verde na cor. Verde aonde? Tem que ser na cor. No presente momento, a gente gosta de falar, acho que tá falando bonito, né? No presente momento, para que isso? Na sequência de 10 a 20, já não é uma sequência? Então, muito cuidado, tá? Construções digressivas. Construções e frases indiretas são digressivas. Enfraquece o pensamento e o texto. As frases indiretas é quando você trabalha o discurso indireto, você fala pela pessoa, né? Você transcreve de forma indireta. E aí o risco de você se distanciar é muito maior. Além de construir frases complexas, fora de ordem, né? Onde verbo, complemento, sujeito, tudo fica enrolado ali, confuso, isso pode acarretar um erro muito maior para vocês lá na frente. Dê uma olhada aí no exemplo de construção digressiva. Há um tratamento disponível que consiste de 3 exercícios. Melhor você escrever, né? O tratamento consiste de 3 exercícios. Não é bem mais fácil? Parece que há 3 processos. Parece. Para que se parece? Há 3 processos. No caso de... Por que você já não usa a condição aí se? Tem gente que gosta de usar esse tipo de situação para poder preencher linha. Né? São palavras a mais que você está escrevendo, mas aí está cometendo um equívoco maior, certo? Na parte aí da qualidade do seu parágrafo. Então, tomem cuidado. Em artigos anteriores eu já demonstrei. Para que falar? Pelo amor de Deus, jamais usem isso em artigos anteriores, em textos anteriores, conforme foi falado anteriormente. Nada disso. Conforme demonstrado, ou já demonstrado, né? Conforme não, já demonstrado. Ele lê cerca de 20 a 30 páginas. Ele lê de 20 a 30 páginas. Para que eu cerca de? Ah, professora, estou ganhando aí uns caracteres para escrever. Não tenho o que falar? Estou sendo prolixo, escrevendo demais. Então, cuidado. Cuidado. Outras situações, ó. Preposições, expressões preposicionadas, locuções prepositivas é uma coisa, né? Expressões preposicionadas é outra. Dentro em breve. Para que dentro em breve? Em breve. Com relação a, em relação a, sobre, gente. Em função disso, olha quantas palavrinhas e quantas letrinhas. Por isso. Decidir sobre o assunto. Decidir o assunto. Para que usar o sobre? Para que usar a preposição? Então, cuidado para não colocar a preposição demais. Também faz mal. E, finalmente, ênfase, né? Onde você vai valorizar as suas principais ideias. Mas cuidado. Cuidado para você não fantasiar muito e mostrar que você é o dono da verdade ou mostrar que aquilo que está ali é o melhor. Muito cuidado, tá? Ênfase com moderação. Como que você vai poder fazer isso? Escolher uma boa palavra ou expressão, né, forte, para que eleve o grau daquela sua tese, daquela sua ideia, daquele seu tópico frasal, tá? Cuidado com a posição das orações no período, o tamanho das orações e os parágrafos.
e a repetição da ideia principal. Eu costumo falar muito das orações adversativas, né? Tem nada melhor do que você usar uma oração adversativa para enfatizar o que você quer. Um exemplo básico, eu até comentei com vocês já. Eu falo, por exemplo, o restaurante é bom, mas é caro. O que ficou na sua ideia? Que ele é bom ou que ele é caro? O que eu enfatizei mais? Com certeza você vai dizer que é o caro. Mas é caro. É uma oração coordenada, sindética, adversativa. Eu enfatizei o caro. E se eu digo o contrário? O restaurante é caro, mas é bom. O que ficou na sua cabeça? Com certeza que ele é bom. Então, olha como uma oração adversativa, coordenada sindética adversativa, ela valoriza a sua ideia. Então, eu estou enfatizando, certo? A gente tem que enfatizar de uma forma inteligente. Não é com adjetivos gloriosos, não é isso. Você vai enfatizar a sua ideia a partir de construções, né? Nada de repetição, muita repetição da ideia principal. Repita sim, mas não com muita consistência, né? Não use adjetivos muito fortes, né? Isso pode ajudar, mas cuidado. Você tem que peneirar, ver o que realmente importa. Outra situação também que eu coloquei aqui, que eu achei bem legal, é colocar as orações principais no início. Podem aparecer no final como efeito de surpresa, né? Se você quer surpreender alguém, ou o seu interlocutor, lógico. A questão das orações cumulativas e periódicas, né? Se eu quero fazer cumulativa, eu coloco a minha ideia principal no começo. Comecei a ler o livro. Essa é a minha ideia principal. Depois do belo curso sobre meio ambiente. Então, o interessante aqui é que eu comecei a ler o livro depois que eu fiz o curso. Agora, periódicas. A ideia principal vem no final. Depois que fiz o belo curso sobre o meio ambiente, comecei a escrever o livro, né? Eu, particularmente, acho a ideia no começo um pouco mais forte, mas nada impede também de você fazer no final, tá? Chamada de periódica aí. Lógico que você não precisa lembrar desses conceitos, não é isso, não é essa a intenção. Eu quero que vocês saibam que existem ferramentas, existem conceitos que você pode, você deve conhecer para que você utilize na prática, ok? Claro que o tamanho das orações, elas fazem parte aí do processo para que você enfatize ou valorize os seus parágrafos, né? Mas tome cuidado. Claro que uma ideia importante, ela precisa ser mais elaborada, mais bem trabalhada. Vai ocupar mais espaço, mais linhas, vai exigir mais orações, vai exigir uma certa atenção de vocês um pouco mais, né, minuciosa. Mas, ao mesmo tempo, tomem cuidado para não cometer outros equívocos, né? Às vezes falar demais, ou escrever demais, ou ser contraditório, né? Então tem que prestar bastante atenção. Eu espero que eu tenha conseguido passar bem o recado para vocês. Sempre que puderem, dê uma olhadinha e sempre que for escreverem, pensem nisso. São dicas para que você mantenha a qualidade do seu parágrafo, ok? Esse livro aqui, Escrever e Argumentar, da Koch, né? Ingdor Koch, ela é muito boa para essa questão, assim como Bakhtin também. É uma leitura bem mais aprofundada, né? De discursos textuais, né? Se alguém tiver interesse, eu indico, tá? Livros que envolvam a Ingdor Koch e o Bakhtin também. Ok, meus queridos? Que vocês tenham um bom proveito aí, estudem bastante. Até mais, até a próxima.